Você está escutando o CEALI-Cast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Olá, pessoal! Nós vamos iniciar mais um podcast do CEALI. Hoje, práticas de letramento com crianças pequenas, possibilidades na alfabetização. Eu sou a Melina, sou doutoranda pela Faculdade de Educação da Unicamp. Eu fiz mestrado e pedagogia aqui também na Faculdade de Educação. Sou professora da Educação Básica há 18 anos. Desses 18 anos, 10 eu fiquei como professora alfabetizadora e 8 na Educação Infantil. Atualmente eu estou como professora da Educação Infantil aqui na creche da Unicamp. Eu faço parte do grupo de pesquisa da Faculdade de Educação, o ALEAula, que é alfabetização, leitura e escrita e trabalho docente na formação de professores. E eu vou dividir esse podcast com a Ana Lúcia Guedes Pinto, que foi a minha orientadora de mestrado. É um prazer estar aqui com você, Ana. Obrigada, Melina. Aqui então, eu sou a Ana Lúcia Guedes, mais conhecida por Ana Guedes muitas vezes. Eu sou professora da Faculdade de Educação, integrante desse grupo, o mesmo grupo que a Melina falou, do Aula e Aula, e trabalho na faculdade, dou aula aqui na faculdade desde de 1998. E também fui professora dos anos iniciais, fui professora dos anos iniciais do Fundi 1, das antigas séries, Fui professora da segunda série, da terceira série, e as disciplinas com as quais eu trabalho é didática, metodologia do ensino fundamental 1 e prática de ensino e estágio supervisionado. E é um prazer também estar aqui com a Melina para a gente poder falar do trabalho de pesquisa que ela desenvolveu. Então, hoje nós vamos conversar com vocês sobre um trabalho realizado no ano de 2019 e 2020. Esse trabalho, ele fez parte da minha pesquisa de mestrado, que foi defendida em 2020, e nós fizemos um recorte desse trabalho maior, que é o que nós vamos falar com vocês hoje, que se chama Práticas de Letramento com Crianças Pequenas, Possibilidades na Alfabetização. Quem se interessar, esse trabalho ele foi publicado na Revista Brasileira de Alfabetização, número 17, de 5 de julho de 2022. Então, nós vamos olhar para as práticas de letramento na educação infantil e, para isso, para olhar essas práticas, nós conversamos com professoras da educação infantil e, a partir dos relatos das professoras, é que nós conseguimos visualizar como elas colocavam práticas de letramento dentro das salas de aula. Por que nós resolvemos olhar essas práticas? Porque, geralmente, essas práticas de letramento na educação infantil, elas estão escondidas, elas não são valorizadas, elas são práticas que não fazem muito parte do roteiro da educação infantil, sabendo que na educação infantil o que se valoriza mais é o brincar. Então, como entra na educação infantil essas práticas? Então, é sobre essas práticas que nós vamos trabalhar hoje. Então, para contextualizar um pouco esse trabalho, nós vamos situar o nosso lugar de fala. Primeiro, nós vamos refletir sobre a história cultural. Em segundo, nós vamos falar sobre a metodologia teórico-metodológica que nós utilizamos para fazer essa pesquisa com as professoras, que foi a história oral. E em terceiro, nós vamos apresentar alguns trechos das falas das professoras e vamos analisar esses trechos e faremos as considerações finais. Então, para a gente iniciar essa conversa no campo da história oral, nós utilizamos autores como Certeau, Ginsburg, e a Ana é uma ótima pesquisadora no campo da história cultural. Então, Ana, como que a gente pode situar esse trabalho das práticas de letramento que não são muito valorizadas na educação infantil a partir da perspectiva da história cultural? Só retomando, você tinha falado história oral agora no último, é que nós vamos falar de duas perspectivas. Da história cultural, que foi a fundamentação teórica, e a metodologia, que é também teórico-metodológica, que é a história oral. A história cultural, a gente acredita que seja uma perspectiva importante para compreender as narrativas das professoras da educação infantil, porque a gente toma como pressuposto o entendimento
de que as práticas pedagógicas, né, as práticas educacionais no espaço institucional da escola ou da creche, elas são práticas historicamente marcadas, socioculturalmente marcadas. O que isso quer dizer? A Melina, né, Melina, você acabou de dizer, comentar, que o quanto que ainda é forte a marca na educação infantil de entender como um espaço apenas do brincar e que as pessoas envolvidas, as profissionais, são apenas cuidadoras, né? Elas não devem, muitas vezes, interferir ou desenvolver atividades. Isso é uma crença que é construída historicamente, não por acaso, porque o espaço institucional no Brasil das crianças ficou muito relacionado a uma prática assistencialista, a uma prática apenas de deixar as crianças e cuidar dessas crianças e dar assistência a elas. Então, culturalmente, isso é construído. Os autores dessa perspectiva que nos auxiliaram a gente entender, a gente se aproximar da perspectiva das professoras, um deles, ele se chama, né, Michel de Certeau. Ele é um dos mais conhecidos, um dos teóricos referenciais da história cultural, e o Certeau ele se tornou muito reconhecido por trazer no campo acadêmico, né, por lançar luz no campo acadêmico para as pessoas ordinárias, né, e ele faz questão de usar essas palavras, que os sujeitos ordinários produzem práticas, fabricam, produzem num cotidiano que muitas vezes é um cotidiano apenas para reproduzir e para consumir. Consumir receitas prontas, consumir diretrizes, e no caso, trazendo a perspectiva, né, construindo um paralelo na área da educação infantil, a história cultural nos ajuda a entender as falas, né, as entrevistas, né, a Melina fez um trabalho bem profundo de conversas, de entrevistas com as professoras da educação infantil, então de tomar essas narrativas sobre as práticas cotidianas, que são pessoas, muitas vezes, principalmente se a gente pensar nos documentos reguladores da educação, que são personagens, que são atores que são pouco ouvidos e pouco reconhecidos como autores da sua própria profissão. Então, só para terminar a minha fala sobre a história cultural, um outro autor importante é o Carlo Ginzburg, que é um italiano, um autor que chama a atenção do quanto que a gente deve prestar atenção aos sinais, aos vestígios daquilo que nos é contado, no caso específico, as narrativas, daquilo que nos é narrado. Então, é isso que eu poderia falar da história cultural como uma perspectiva teórica que nos ajudou nesse processo de aproximação e compreensão das falas das professoras educadoras desse segmento de educação, que é a educação infantil. Muito bem, Ana. Então, dessa maneira, buscando considerar nas falas das professoras esses indícios, esses fazeres comuns, rotineiros, a gente pensou em usar a perspectiva metodológica da história oral. Então, para isso, nós conversamos com professoras da educação infantil que trabalhavam com crianças de 4 e 5 anos. Então, nós queríamos ouvir as histórias de vida delas, as histórias profissionais, e usamos a história oral. Situando a história oral no campo da pesquisa, ela adota entrevista com os depoimentos dos entrevistados. Então, é muito importante essa história de vida desses sujeitos. Passo de novo a palavra para a Ana, para ela esclarecer para a gente a história oral. Tá, eu não sei se você ia falar, mas eu vou comentar, Melina, também, que você falou que o seu trabalho, que eu achei uma coisa importante de chamar atenção agora, que a Melina,
achou por bem que a faixa etária do grupo de crianças é de 4 e 5 anos. Então, ela escolheu, né, você escolheu conversar com professoras de crianças de 4 e 5 anos, justamente porque são crianças maiores. Isso, que já estão indo para o ensino fundamental, que já tem uma outra necessidade na educação infantil. Não que o brincar não seja importante, mas que elas querem aprender, querem escrever. Então, por isso que nós optamos por professoras que trabalhavam com crianças de 4 e 5 anos. São as crianças que já vão para o ensino fundamental. Não que não haja práticas de letramento com as crianças menores, mas nós focamos nessa faixa etária. Bom, aonde a história oral entra aí nessa história? A história oral é uma perspectiva teórico-metodológica que, inclusive, ela vamos dizer, a gente poderia dizer que ela se relaciona muito com a história cultural, não por acaso, e ela se caracteriza por ser uma perspectiva teórico-metodológica que valoriza, que insere, que coloca dentro, que busca inserir dentro da história oficial a história não documentada, a fonte oral, que durante séculos a disciplina de História com H, falando da área de História, ela desprezou a história dos sujeitos comuns, ela desprezou a história dos personagens secundários, desprezou a história das pessoas comuns. A história oral, ela se baseia principalmente na fonte oral, e o compromisso do pesquisador é com o seu entrevistado, buscando ouvir, buscando dar visibilidade a vozes que não estão contempladas na história oficial. E no caso específico da pesquisa de mestrado da Melina, a busca, né, um grande objetivo da pesquisa é inserir no mundo acadêmico, né, trazer, colocar a voz dos professores, porque todo mundo tem voz, né? É uma coisa que se fala, mas todo mundo tem voz, todo mundo fala, todo mundo tem suas bandeiras de luta. Mas na história acadêmica, podemos dizer assim, na história que se conta da educação infantil, não tem tantas as vozes das professoras desse segmento escolar. Então, essa pesquisa procurou colocar num estatuto de documento as versões de cada professora que está com a sua turma, com crianças de 4 e 5 anos, desenvolvendo, né, qual o relato, o que elas contam, qual que é a versão delas sobre o trabalho que elas desenvolvem com as suas turmas, dialogando, então, com as práticas de letramento que as crianças já têm quando vão à escola, que são, todo mundo está no mundo letrado, né? Todas as crianças, elas já participam da nossa sociedade, e a nossa sociedade é uma sociedade marcadamente com práticas letradas, e uma das abordagens do trabalho da Melina, né, Melina, era saber, né, conhecer como que as professoras pensam e organizam, né, que práticas rotineiras elas utilizam para tematizar, problematizar com as crianças de forma mais sistemática a linguagem escrita, a língua escrita. Então, eu vou terminar por aqui falando da história oral. A história oral, então, tem como um dos seus pontos principais possibilitar que as múltiplas vozes, que as muitas versões de uma mesma história possam estar contempladas numa história oficial, né? Que elas possam ser inseridas junto com outras vozes, quer dizer, junto com os documentos normatizadores, junto com as regulações, também constarem, então, os relatos, né? O que cada professora consegue contar a respeito do seu próprio trabalho. Nossa, é sempre muito gostoso ouvir a Ana falar, é uma aula, Ana, que delícia, espero que vocês estejam aproveitando. Então,
para a gente descobrir as práticas de letramento na educação infantil. Nós ouvimos 4 professoras da educação infantil que trabalhavam nessas salas de crianças de 4 e 5 anos que estão no final da educação infantil. Para iniciar a conversa com as professoras, como eu não conhecia as professoras que eu ia entrevistar, para incentivar essas memórias e eu fazer um contato mais íntimo com elas, eu levei algumas imagens, alguns desenhos que as crianças faziam na minha sala de aula. Então, tentativas de escritas, algumas garatujas, alguns desenhos, para a gente começar a conversar e eu também dar um dispositivo da memória para elas. Então, quando você vê essa imagem, o que você lembra do seu fazer pedagógico? Para a gente começar uma conversa. Sobre isso, a Ana também tem um referencial bastante importante, que é o seguinte, retomando então, linkando aí com o que a Melina está falando, esse eu achei uma ideia genial que a Melina teve durante a pesquisa de campo dela, que foi levar junto com ela, né, e apresentar como um pontapé inicial, né, como um gatilho da conversa, esses desenhos, uma vez que a Melina como ela já se apresentou, estava no mesmo, dividindo com as professoras também o mesmo trabalho, né? Como professora também de educação infantil, mas que estava entrevistando essas professoras num estatuto como pesquisadora. E daí, outra coisa que a História Oral trabalha são as representações que podem ter a respeito assim, nossa, mas eu vou ser entrevistada por alguém da universidade e da Unicamp, que muitas vezes existe um imaginário em torno de que pode estar certo ou pode estar errado, né? Será que o meu trabalho é condizente com o que se espera? Então, essa proposta que a Melina teve foi algo muito importante de levar esses desenhos, essas garatujas, esses ensaios de escrita dos alunos dela para um começo de conversa, para quebrar essas expectativas e dizer, né, deixar claro, olha, é assim que eu trabalho, como que é o seu, quer dizer, nada é certo nem errado. E na história oral, esse dispositivo de você levar para a entrevista materiais que acionam a memória, quando a gente fala memória, uma outra coisa que é importante dizer, não é só memória do passado, é a memória do presente, né? A memória, quer dizer, o que eu carrego comigo de lembranças do repertório meu de vida. E é esse recurso de utilizar fotografias, muitas vezes, levar materiais de escrita, e no caso da Melina, que ela levou desenhos e tentativas de escrita, são chamadas, né, muitas vezes denominadas como muletas da memória, né? Como uma provocação, né, uma forma de acionar e ativar essa memória do sujeito que se dispõe a fornecer o seu depoimento sobre a sua vida, sobre as suas práticas de trabalho. Então, depois que nós fizemos essa primeira apresentação, as professoras se sentiram mais à vontade, começaram a conversar. Depois de feita a entrevista, eu gravei todas em áudio, transcrevi e mandei de volta para as professoras para elas validarem as suas falas, para fazerem considerações. Então, na história oral também a gente diz que a pesquisa, o texto, o trabalho é feito a 4 mãos, porque a gente é o pesquisador e o entrevistador junto. Ele valida o que ele falou e ele pode modificar, falar, não gostei tanto dessa parte, achei que não ficou bem claro o que eu quis dizer. Aí as professoras validaram as falas delas. É um verdadeiro trabalho de coautoria, como você bem disse no seu trabalho, na sua dissertação, sim, né? E então, agora nós vamos passar para a parte das professoras, alguns trechos, eu vou ler alguns trechos e aí nós vamos analisando como essas práticas de letramento são abordadas. A primeira entrevistada foi a Joana. Ela é formada em pedagogia, tem 2 especializações e ela é professora há 10 anos da educação infantil. E ela relata o seguinte: 2 dias na semana a gente tem a escolha das salas nos ateliês. Aí, assim, de quinta a gente tem até o empréstimo de livro, ou a gente vai até a biblioteca. O que tem ocorrido mais? Livros que eu leio, eles acabam pegando emprestado, os livros que eu leio. Quando eu leio, eu faço o registro no livro da vida coletivo, que é um instrumento da pedagogia Freinet. Não é muito formal, assim.
É um livro de registro da turma, tem as votações, combinados, o que tem muito, né? É o registro da escrita. Até um dia desses, no ateliê que eu dei, um vídeo, eu fiz a reescrita desse vídeo. Então, é permeado, mas assim, se você olhar, não tem aquele momento de atividade de escrita. Tem criança que vai trazendo, ela vai reconhecendo as letras, os nomes, é um movimento de escrita. Então, a gente analisa que na fala da professora Joana, ela traz uma prática permeada de sentidos, e que eles são construídos juntos, esses sentidos são construídos juntos com a criança. Então, por exemplo, quando ela fala que ela fez uma reescrita do vídeo, ela não usa a escrita de uma forma sistemática, ela usa a escrita para continuar uma atividade, para contextualizar uma atividade que ela já tinha feito, que foi a reescrita desse vídeo. Então, ela faz uma escrita coletiva. Então, a gente começa a perceber que na sala da Joana, ela consegue trazer a leitura e a escrita, fazendo as crianças refletirem sobre, mas contextualizada, não fora do contexto, não pegando um texto qualquer e vamos reescrever esse texto. E só uma coisinha para acrescentar, antes de você passar para a próxima professora, essa narrativa, né, retomando a questão da história oral, essa narrativa, a professora menciona o livro da vida, que é um recurso pedagógico de escrita coletiva que tem como função o registro do percurso daquela turma e que a própria professora, na fala dela, né, no relato que ela apresenta, ela cita o Celestine Freinet, né, que é o considerado o pai do livro da vida, e é de uma perspectiva pedagógica das metodologias ativas, etc, etc. Quer dizer, o quanto, voltando à questão do sujeito ordinário, o quanto de saber, né, um saber fazer dessa professora que ela está elaborando na entrevista. Né? Já a segunda professora é a Marina, ela é professora da educação infantil há 12 anos e já participou de muitas formações. E ela relata: eu procuro trabalhar muito a oralidade com eles. Tem a hora da leitura, que são todos os dias. Todos os dias. Geralmente, de acordo com o tema, eu já trabalho a atividade. No momento, nós estamos trabalhando o caderno de atividades. Ontem, por exemplo, eu trabalhei 2 atividades de matemática. Eu queria que eles registrassem o numeral e depois a quantidade do numeral. Então, com a professora Marina, a gente percebe que ela se preocupa bastante com o registro, ela tem o caderno de atividades, e a sua rotina, ela contempla e passa meio que despercebido a interação com o livro que ela faz. Então, é uma prática que ela trabalha com as crianças, ela trabalha o livro, ela traz aspectos da língua, traz aspectos do livro que não são trabalhados em atividades de registro e que nem ela se dá conta que ela faz esse tipo de movimento com as crianças. Então, quando ela fala que ela trabalha, tem a hora da leitura, quando uma professora lê, ela lê o título, fala quem é o autor, lê o verso do livro, mostra quem foi o ilustrador. Se tiver a foto do autor, mostra a foto do autor. Então, esse trabalho com o livro não é registrado e não é nem valorizado na educação infantil e que as crianças aprendem. Quer comentar sobre isso, Ana? Não, mas só vou retomar o quanto que nesse relato a professora, nesse processo de responder, né, de apresentar a prática dela, a prática pedagógica que ela desenvolve com as crianças, até pela questão da narrativa, pelo fato dela ter que contar para a Melina o que ela faz, como ela faz e como ela desenvolve. Na história oral também a gente comenta o quanto que a narrativa é um momento de elaboração intelectual mesmo, que a gente acaba, por necessidade, refletindo sobre aquilo que a gente está falando. Isso mesmo. E a terceira professora é a professora Júlia. Ela é professora da educação infantil há 4 anos e ela narra também que utiliza a leitura para iniciar algum assunto, para dar um pontapé inicial em algum tema com a turma. Ela relata assim: a gente faz a roda todos os dias e na roda, quase todos os dias, a gente lê algum livro. E outra coisa que a gente faz na roda, em relação à função social da escrita, a gente lê bilhete. Então, toda vez que eu colo um bilhete no caderno, eu leio esse bilhete. Ou, às vezes, a gente acha uma palavra
umas palavras nos livros bem difíceis. Pergunto para eles o que eles acham que é. E aí eu vou explicando alguns vocabulários, escrevo as palavras desconhecidas. A gente tem a chamadinha também. Hoje, todas as crianças identificam a escrita do seu nome e a escrita do nome do colega. E a gente faz brincadeiras na hora do crachá. Uma que eu faço, eu escondo a letra e vou liberando uma por uma, para eles adivinharem de quem é o nome da criança. Tem essa letra e eles vão adivinhando, vão tentando adivinhar. Às vezes eu levo para a roda o alfabeto móvel, aí eu monto o nome de uma criança, faço chamadas assim. A gente faz pesquisa escrita no computador, a gente pesquisa animais, vem no laboratório de informática, pesquisar sobre o animal. Aí eu vou falando, qual é essa letra? Com que letra começa? E eu sempre faço essas associações. Então, alguns já estão tendo essa consciência fonológica. Então, com a professora Júlia, nós percebemos que ela tem consciência da aproximação que ela realiza na sala em relação à reflexão da língua. Então, ela pergunta para as crianças com que letra começa, como a gente escreve determinada palavra, e ela relata também que ela trabalha a função social da leitura, quando ela lê bilhetes. Então, o que é um bilhete? Então, só dela ler o bilhete para as crianças na roda, as crianças já compreendem para que serve um bilhete. E a nossa quarta entrevistada é a professora Carla. Ela é professora há 16 anos, tem pós-graduação, e ela nos conta que na rotina a primeira coisa que a gente faz é a roda. Tem a questão da chamada, do reconhecimento do nome, e aí entra a questão do letramento. Além disso, a gente tem uma visita na biblioteca, uma vez por semana, que tem a contação de história e o acesso aos livros da biblioteca. Eu já trouxe algumas coisas impressas, jornal, revista, que são coisas que a gente tem na nossa vida, né, na sociedade. Já levei eles na sala de internet para eles pesquisarem receitas, registros de receitas. E aí a gente faz brincadeiras de caça-letras. Então eles caçam as letras do alfabeto pela escola e a gente vai montando o alfabeto, assim, na parede. Então é um trabalho com a letra A. A gente acha a letra A e começa o alfabeto achando as letras. É uma brincadeira do caça-tesouro. O nosso projeto teve uma vez que nós trabalhamos com profissões. Aí a gente fez um crachá e ia falando o que eles tinham aprendido sobre determinada profissão. Então, com a história da professora Carla, a gente percebe que ela utiliza abordagens lúdicas para trabalhar a leitura e a escrita com as crianças e ela vai aproximando as crianças da alfabetização. Então, ela procura a letra A, faz um caça-palavras, que é uma forma lúdica, é uma brincadeira, e vai montando o alfabeto na lousa. Né? Então, olhando para essas práticas e partindo já para o final da nossa conversa, a gente percebe que dando visibilidade a essas práticas de letramento com as crianças pequenas, que muitas vezes não são reconhecidas, não são valorizadas, essas narrativas das professoras permite que a gente apresente um trabalho, que a gente olhe para esse trabalho e vê como ele é incentivo, como ele dá incentivo para as crianças, como ele é criativo, como ele é singular, como ele tem autonomia dos professores. E faz com que as crianças reflitam mesmo sobre a língua escrita. As professoras usam diversas brincadeiras, leituras, ludicidade para inserir as crianças no mundo da leitura e da escrita. Então, acredito que nós abordamos todo o tema que nós tínhamos combinado. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se tiver ficado dúvida, eu convido vocês a ler na íntegra o artigo que está na Revista Brasileira de Alfabetização. E quem se interessar pode ler a dissertação de mestrado que está no Sistema de Biblioteca da Unicamp. A dissertação está intitulada Os Tempos e os Espaços da Leitura e da Escrita na Educação Infantil. E acho que é isso. Os últimos segundos aí é para dizer o quanto que todos os relatos apresentam uma perspectiva lúdica de trabalho. Acho que é isso. Sim. E quem preferir, acho que é mais fácil entrar no site do CEALI e ouvir o podcast novamente, tirar as dúvidas, pegar as referências, e lá vocês encontram outros podcasts sobre alfabetização. Foi um prazer conversar com vocês e até breve. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Melina. Foi um prazer aqui estar com você mais uma vez. Muito e como obrigada. sempre, aprendendo, e é muito gostoso falar de um assunto tão rico e tão importante. E obrigada também pelo CEALI para nos convidar, né, a participar desse podcast. Foi um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada. Até mais.
Este foi o Cealicast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail cealicast@gmail.com.